Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 93, que é a Benetton B196 Renault que Jean Alesi correu em 1996. Indo ao fascículo, a edição começa com o seguinte título: troca de 1 por 2, né? Schumacher, bicampeão na Benetton em 1995, né? Ao final da temporada ele decide trocar de equipe, né? A Ferrari oferece um contrato milionário para ele e ele não pensa duas vezes e vai para a Ferrari, né? Com isso, a Ferrari dispensou seus dois pilotos, né? Dispensou Jean Alesi e Gerhard Berger, né? Que prontamente foram contratados pela Benetton, né, para assumir o lugar do alemão que estava mudando de equipe. Então, por isso do título, troca de 1 por 2, né? Aqui, Grande Prêmio da Bélgica, Alesi levando o carro, né, em Spa-Francorchamps, né? Outros detalhes do ano: o chuvoso Grande Prêmio da França, em que o alemão mostrou toda essa sua categoria na chuva e venceu pela primeira vez dentro da equipe Ferrari, né? Uma vitória muitíssimo comemorada pelo show de pilotagem que ele deu nas condições ruins que a pista oferecia, né? Abaixo, em Manicourt, na França, né? Luca Badoer pilotando a Forte Corse, né? A equipe já em seus últimos momentos de existência, né, já correndo em situação bastante precária, mas que teve o italiano ainda tentando fazer alguma coisa na equipe, né? 1996 também, que marcou a estreia de Jacques Villeneuve na Fórmula 1, né? Ele que foi trazido para correr na Williams, né? Que tinha o melhor carro da temporada, né? E com isso ficou uma batalha dos dois pilotos apenas pelo título mundial, né? Entre o estreante Jacques Villeneuve e o Damon Hill, que era o primeiro piloto da equipe na época. Aqui na prova da Austrália, né, em que ele chegou na segunda posição depois de figurar em primeiro, né? Mas problemas no carro acabaram deixando ele tendo que se contentar com a segunda colocação na corrida, né? Gerhard Berger na corrida de San Marino, né, pela Benetton, né? São momentos daquela temporada de 96 que teve Pedro Paulo Diniz pilotando pela Ligier, né? Graças ao patrocínio forte que ele trouxe desde a época da Forte Corse, né? Aí 96 já rendeu um cockpit um pouquinho melhor, né? Uma equipe um pouquinho melhor para ele disputar a temporada, né? Na foto à direita aqui, Giancarlo Fisichella, que fazia seu ano de estreia pela Minardi, né? Um bom ano até, inclusive, que acabou lhe rendendo um assento para a equipe Jordan em 1997, né? Então ele teve um bom começo, o jovem italiano Fisichella, em 96, né? David Coulthard, né, correndo agora pela McLaren, né, já que a Williams dispensou os trabalhos dele depois da temporada 95. Aí em 96 ele começando uma nova empreitada na equipe inglesa, ajudando a desenvolver o motor Mercedes, que também estreava não, era o segundo ano do motor Mercedes na McLaren, mas tinha ainda muito trabalho para deixar competitivo, né? Damon Hill, que conforme eu disse, passou o ano brigando com seu companheiro de equipe para conseguir o título na prova do Japão, né? Na última da temporada, ele conseguiu vencer o jovem canadense que lhe deu bastante trabalho naquele ano, né? Inclusive eu estava na prova de Suzuka, né? Vi o momento em que a roda se soltou do carro de Villeneuve ao final da reta, né, no começo da curva 1 no circuito de Suzuka, né? Jos Verstappen, né, o pai do Max Verstappen, que naquele ano 96 corria pela equipe Arrows, né? Ele apareceu como um dos figurantes daquela temporada, né? Mais momentos: Mika Häkkinen de McLaren, seguido aqui pelo Johnny Herbert de Sauber, né? São momentos daquele ano, bem como aqui em Manicourt, né, pilotando a Forte Corse, o piloto italiano Andrea Montermini,
pilotando pela equipe italiana, né? Outro piloto aqui que foi companheiro do Fisichella na Minardi, foi o italiano, inclusive, né? Giovanni Lavazzi, né? Pilotando pela simpática equipe italiana, né? E que tivemos também um bom ano, né? Do Olivier Panis correndo pela Ligier com motor Mugen, né? Um carro assim que aparecia sempre ali no meio do pelotão ali dando trabalho, né? Ed Irvine, né, o companheiro de equipe do Schumacher, né? Eles que tiveram bastante trabalho para desenvolver aquele carro de 96, aqui no caso já com a versão B, né, com o bico alto, que estreou da metade em diante da temporada, né? Na parte de tecnologia, né, mostrando detalhes da Benetton, né? A parte traseira aqui em raio-x, né? E os detalhes gerais do carro, né? Que tinha as seguintes especificações. Ele tinha um motor V10 a 72 graus, né? Um Renault RS8 com 2.999 centímetros cúbicos, né? Um 3.0, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, que tinha 730 HP de potência a 16.800 RPM. Ele tinha a parte de injeção da Magneti Marelli, né? Um câmbio semiautomático da Benetton, sequencial semiautomático de 7 marchas, que tinham 600 kg de peso e não falo o tanque de combustível, né? Essas eram as especificações desse carro, né? E na parte de equipes, né, de corrida, né, a edição falando sobre as equipes clientes da Renault entre 1983 e 1986. Né? A partir de 83, a Renault, além de ter a sua equipe de Fórmula 1, ela começou a vender motores para equipes, né? Uma delas foi a Lotus, né? Que já virou cliente em 83, né? Que realmente correr de motor aspirado era uma tarefa muito inglória, com esses motores turbo que tinham muito mais potência na época, né? Aqui, Grande Prêmio da Áustria 84, a Ligier com François Resnaud, né? Ele que correu pela Ligier naquele ano, né? Utilizando esses motores franceses. Andrea De Cesaris, né? Piloto da Ligier em 84, né? Depois de sair da Alfa Romeo, foi correr na equipe francesa que tinha esses fortes motores empurrando, né? Outra equipe que saiu do motor aspirado e foi para o motor Renault foi a equipe Tyrrell, né? Aqui com Stefan Beloff pilotando no Grande Prêmio da Áustria, né? Uma figura muito querida na Fórmula 1, Jacques Laffite pilotando a Ligier em 1985 no Grande Prêmio de Portugal, né? 1986, a Ligier, no caso aqui é o piloto Philippe Alliot, né? Que entrou na equipe para substituir, inclusive, o Jacques Laffite, que quebrou as pernas no Grande Prêmio da Inglaterra de 85 e não pôde mais participar da Fórmula 1, né? Alliot foi o seu substituto dali em diante, né? Na equipe francesa, né? Outros momentos aqui, né? Ayrton Senna com... Esse aqui é uma foto de 85, né? Com a Lotus preta e amarela, né? Da John Player Special. Sem dúvida nenhuma, a equipe que melhor aproveitou esse motor nessa época de motores turbo foi a equipe inglesa nas mãos do Senna, né? Outro aqui, Martin Brundle correndo pela Tyrrell, né, em 1986, né, utilizando também de motores Renault turbinados, né? Falando sobre corridas, Grande Prêmio da Austrália de 1986, né? Uma corrida que chegou com 3 pilotos com chance de título, né? Com a Williams favoritíssima, né? No caso, com o Mansell como favorito principal, tendo a seu lado Nelson Piquet, né? Disputando o título, e correndo por fora Alain Prost. E quem diria, né? Ironias do destino, Alain Prost acabou vencendo a corrida depois do Mansell ter um estouro espetacular de pneu em pleno retão, né?
Um momento muito assustador, inclusive, em que o inglês teve muita perícia em controlar o carro para não bater nos muros que circundavam a pista, né? Foi um momento que deu o bicampeonato ao francês da McLaren. E falando sobre campeões mundiais, Keke Rosberg, o finlandês, né? Ele que correu na Fórmula 1 desde 1978, né? Aqui mostrando momentos da carreira dele, como no ano de estreia, ele correndo pela equipe Theodore, né? Utilizando chassis Wolf, né? Outro momento aqui, na foto abaixo, cadê essa foto? Grande Prêmio do Canadá de 78, ele correndo pela ATS, né? Vendo aqui ele disputando posição com Patrick Tambay da McLaren, né? 1980, ele foi piloto da equipe Fittipaldi Ford também, né? Uma equipe decadente, mas que ainda tinha adquirido o espólio da Wolf, e o Rosberg acabou vindo nesse contrato, né? Falando sobre Rosberg, né? O nome dele é Keijo Erikko Rosberg, né? O apelido Erik, ou Keke, né? Nasceu na Suécia, na verdade, mas ele optou pela cidadania finlandesa em 6 de dezembro de 1948. A estreia dele se deu no Grande Prêmio da África do Sul de 1978 e a última corrida, Grande Prêmio da Austrália de 1986. Campeão mundial em 1982, com 114 corridas, 5 vitórias. A primeira dele no Grande Prêmio da Suíça de 1982, no circuito de Dijon-Prenois, e a última vitória dele no Grande Prêmio da Austrália de 1985. 17 vezes na zona de pódio, né? Com 5 pole positions, 3 voltas mais rápidas, e ele pilotou pelas equipes Theodore, ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams e McLaren, né? Ele teve uma carreira até longa na Fórmula 1, né? Outros momentos, um momento de sorte, por assim dizer, né? Em que a Williams acabou chamando ele para substituir Carlos Reutemann, que repentinamente anunciou sua aposentadoria, né? Em 1982, né? Em virtude também da Guerra das Malvinas, né? O argentino acabou saindo da equipe inglesa, e com isso Keke Rosberg entrou em seu lugar para ser campeão mundial naquela temporada, né? Outros momentos aqui no Grande Prêmio da não tá falando qual corrida, mas provavelmente é Áustria, né? Ele pilotando pela McLaren em seu último ano de Fórmula 1, né? Mas a carreira não parou por aí. Depois ele foi correr na DTM e fez bonito por lá, no Campeonato Alemão de Turismo, certo? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Red Bull RB14 Renault, né? Que Daniel Ricciardo correu em 2018. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Mais um belo trabalho que a Ixo fez com essas miniaturas da coleção mundial, né? E que acabou saindo aqui no Japão, né? A Benetton de 96 do Jean Alesi, né? Uma evolução do carro campeão de 95. Mas que aparentemente sentiu muita falta do talento alemão, né? Que mudara de equipe, né? Foi para a Ferrari e trouxeram tanto a Alesi quanto o Berger, né? Da equipe italiana para correr no seu lugar na Benetton em 96, né? Ficou uma bela produção. Pena que o carro não rendeu tanto o que eles esperavam, né? Talvez faltou algum super talento para levar esse carro a melhores posições na Fórmula 1 daquela temporada, né? Aparentemente esse carro aqui, ele é do GP da Itália, pela asa ultra pequena,
e de perfil muitíssimo baixo, né? Acredito eu que foi a versão que correu na prova italiana, né? Tanto que ele não tem nenhum apêndice aerodinâmico que segure o carro, né? Deixaram ele bem liso mesmo para render melhor na velocíssima pista de Monza, né? O Scott, ele fez opções para transformar essa Benetton em Mild 7, né? Que era o patrocinador de cigarros que patrocinava a equipe, né? Eu optei por não fazer, né, essa customização, mas quem sabe mais para frente, né? Ainda mais agora que acabou a coleção aqui no Japão, né? Depois de 150 edições, eles pararam, né, de lançar aqui no Japão. Então mais para frente pode ser que eu faça a customização dessa miniatura. Eu vou pensar ainda certinho se transformo ela num tabagista ou não, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, desculpe, né? Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.